Se você é pai, mãe ou responsável e quer entender um pouco mais para ajudar o comportamento do seu filho a melhorar, esse corte é para você. Imagina o que eu quero ensinar os filhos a mudar de comportamento. Então eu ensino os pais, certo? Eu quero que os pais sejam. Só que o que acontece é que os pais passam 8 horas trabalhando, 10 horas trabalhando, entendeu? E ficam muito pouco tempo com os filhos. Ou seja, eles têm pouco impacto sobre a vida do filho, pela carência, né? Por não se envolverem na vida do filho. Então, o efeito, quanto maior a distância dos pais em relação aos filhos, por mais que eu fale com os filhos acabam não considerando o pai como um agente importante da mudança, porque existe o distanciamento. Então, Uhum. quanto mais próximo eu for da fonte que eu quero mudar, é mais certo da mudança. E uma outra coisa interessante é que, às vezes, as pessoas que não têm, teoricamente, um cargo tão elevado, são mais suscetíveis a mudanças porque elas querem mudar, elas têm mais necessidade de mudar, entendeu? Uhum. Enquanto que aqueles que já têm alto cargo de gestão, esses já não têm tanta necessidade, entende? Isso é legal de trazer, né, professor? Porque às vezes realmente as pessoas recebem as informações e não passam. Por É. aquilo que a gente conversou bem no início da live, por medo de perder o cargo, né? Por medo de perder aquela liderança. Então, sim, né? Se tiver algum empresário aqui nos assistindo, né? Atente-se à inteligência emocional e veja, né, que é bom você trabalhar todos os envolvidos, né, professor, dentro de um processo, né? Para que o desenvolvimento, né, seja muito maior, né? A produtividade seja muito mais efetiva, porque a gente acabou de ver que a inteligência emocional é fundamental e ela é fundamental para todos, né? Que se fique bem claro, né, professor? Não pode esquecer. A gente fala um pouco da empresa, pensando que a família também é empresa, tá? Vamos lá, vamos considerar que a nossa família também é uma empresa. Sim, Então, de maneira geral, ela pode não ter como objetivo gerar lucro e tudo isso, mas existem outras formas de você pensar em lucro, não só no lucro financeiro, mas no lucro sim. emocional, né? No lucro compartilhado entre pessoas e tal. Então, essa saúde emocional da família depende muito também de ter um grupo de gestores para ajudar a desenvolvê-la. Então, pode ser o pai, pode ser a mãe que tenha esse impacto de inteligência emocional sobre os filhos. Por exemplo, a empatia, né? Quando você olha ali, olha, uma criança que fala, por exemplo, que não dá valor ao dinheiro, né? Que toda hora quer comprar alguma coisa, que toda hora acha que tem que ter presente, aí é a hora que você fala, olha, filho, nem todo mundo tem presente todo dia. Não é assim que funciona. Uhum. Como é que o papai, como é que era o tempo do seu pai? Seu pai acontecia isso, na sua mãe, no tempo da sua mãe acontecia isso. Era difícil. Quer ver? Uhum. Observe a sua volta, olha quantas pessoas estão passando por dificuldade, né? Olha só esse senhor que está aqui, essa senhora que está nessa situação. Será que ele tem tudo o que ele gostaria de ter? Então você tem que entender, se põe no lugar dessa pessoa, né? Então isso é aprendizado, olha, tá vendo? Uhum. Isso, uma pessoa que está passando por essa situação, a gente tem que entender por que será que ela chegou nesse ponto, né? Será que ela quer estar nesse jeito? Será que ela queria estar sendo maltratar a gente na hora de atender a gente nessa loja? Né? Será que não, essa pessoa pode estar passando por algum problema. Antes da gente pensar o pior, a gente tem que pensar que essa pessoa pode estar tendo algum problema e tem dificuldade para poder falar, não tem ninguém para poder falar. Então, é Uhum. você ensinando o seu filho a desenvolver essa habilidade, né, metacognitiva, que é a inteligência emocional. Sabe? Eu digo isso, William, porque muito da inteligência emocional ela parte de casa, parte da família, sabe? Sim. Então, quando você vai para o ambiente empresarial, você está lidando com pessoas que têm família. Então, se as famílias, de maneira geral, trabalhassem bem a inteligência emocional, a repercussão disso no ambiente social, no ambiente laboral, no ambiente de trabalho, seria muito melhor. Só que as pessoas esquecem de ensinar essas coisas aos filhos, né? Então, precisa também ser levado em consideração a inteligência emocional no ambiente familiar. Uhum. Que era a pergunta que eu tinha aqui para o professor, como a inteligência emocional pode ser aplicada na educação das crianças, né? E é bem isso mesmo, né? É entender que a criança é uma criança, primeiro ponto, né, professor? E ir lapidando ela, né? Por isso que até o professor fala que até os 2 anos de idade, no início, é bom só ficar com os pais, né? Para pegar essa cultura dos pais, né? Pegar esse ambiente mais controlado e depois soltar ela para o mundo, para o convívio social, né? Que a gente precisa, né?
Exatamente, a gente sempre fala aqui, tu falou bem, a gente sempre fala que o ideal, inclusive em países com IDH, né, com índice de desenvolvimento humano mais evoluídos, assim que a mãe tem a criança, né, ela tende a ficar não só 4 meses e meio, 6 meses com a criança, ela tende a ficar próximo de 2 anos até, né? Com essa criança, dando a essa criança todo a possibilidade de desenvolvimento físico, mental, desenvolvimento humano, desenvolvimento social dentro do ambiente familiar, né? Uhum. E aí depois que você estabelece esse desenvolvimento da criança no ambiente social, no ambiente familiar, que passa pelo aprendizado metacognitivo em todas as áreas, inclusive nessa área de inteligência emocional, aí sim, vamos lá, tá prontinho, há 2 aninhos, vamos lá agora, vai para a escolinha e começa a empurrar a criança já para ir para esse ambiente, mas com determinadas habilidades emocionais já desenvolvidas, por exemplo, aprendendo a dividir, saber que não é só ela, que não é só que as coisas não é só para ela, que ela precisa dividir o contexto, né? Que aquele ambiente não vai ter ela sozinha, que vai ter outras pessoas, que as escolhas de atividades, né? Essas escolhas de atividade não vai ser só ela que vai determinar, vai ter que ter outras pessoas também querendo fazer isso, isso e aquilo. Nem todo mundo vai querer fazer o que ela quer. Ou seja, são coisinhas simples, mas que já começam a trabalhar na criança, William, aquelas funções executivas. Lembra? Como, Lembra? por exemplo, a flexibilidade cognitiva. Quer dizer, eu não vou fazer tudo só o que eu quero. Eu tenho que me adaptar. De vez em quando vamos ter que fazer uma coisa diferente. Vamos embora, tá todo mundo indo, eu vou também, então, para poder acompanhar a galerinha e tal. Isso é importante para você aprender a viver em sociedade. Mas a primeira sociedade da criança é a família. Então, a família tem que estar presente. Lembra, eu sempre dou exemplo aqui que o orangotango, né, chimpanzé, ficam com seus filhos até 2 anos de idade, cuidando, ensinando direitinho como é que tem que fazer as coisinhas, né, para conviver naquele ambiente, reconhecer os perigos, né, reconhecer os sons, né, os sons que são proferidos, os sons de alerta, o chamado para poder reunir a galera, reunir o bando, né, e tal. Então, tudo isso faz parte do aprendizado social, né, dessa leitura social, para facilitar o seu convívio com o outro. Então, se o orangotango, o chimpanzé, meu amigo, faz isso, por que a gente, né, humano, não considera esse avanço, né? Com certeza, né, professor? Às vezes por necessidade, né, professor? A gente sabe que também hoje, para ficar com uma criança até 2 anos de idade, ela tem que ter um controle financeiro aí, né? Um controle, tem que estar mais estável, né, professor? Isso é nítido, né? Ainda mais aqui no Brasil, né? Deixa eu tirar só esse rabinho do gato aqui, tá aqui atrás. E aí, eu vejo também, professor, que para os pais, né? Eu tenho um primo, né, que teve uma criança agora, e é tão bom quando tu tem a possibilidade de ficar com a criança todo esse tempo, né, de 2 anos ou um ano que seja, dá para ver o afeto, dá para ver o cuidado, como é diferente, né, da criança que, sabe, depois de 3 meses já vai para uma creche, enfim, faz uma diferença muito grande porque os pais ensinam o que querem, né, professor? Então, poxa, tu poder educar o teu filho assim desde o princípio, trazer a base que você quer construir em cima dele e ver que aquela base está sendo construída, né, a partir desse período que você fica com a criança, nossa, é sensacional, assim, eu vejo o desenvolvimento muito maior do que às vezes num ambiente, numa creche, onde você já chega tendo regras, né, você tem hora para dormir, você tem hora para comer, então, tipo assim, existe essa necessidade quando é criança, porque cada um é um, né, geneticamente a gente tem os seus próprios hábitos, né, não é porque é meio-dia que a gente sempre vai comer meio-dia, né, ainda mais para uma criança, né, eu tava vendo lá, eles dormem, acho que ela acorda às 6 horas da manhã, a criança acorda, daí vão para a praia, aí depois volta, faz mais umas brincadeiras, 10 horas ela dorme de volta, então se fosse num CI, não teria essa rotina, né, da criança, teria a rotina do CI, que é uma coisa diferente, né, professor? Ele acaba já se impondo, né? E muitas vezes o que acontece é que se perde muito nisso, né? É por isso que tem muita coisa errada nesse sentido, sabe? A inteligência emocional, ela precisa ser entendida como uma grande habilidade metacognitiva que vai facilitar a vida da criança por toda a sua vida, entendeu? Mas o que acontece é, como você falou também, é importante, né? Que tem família que não pode, tem família que não consegue, né? Ficar tanto tempo. Mas
aí passaria por uma situação que é um pouco mais complicada, que é a situação governamental e tal, né? A gente deveria pensar isso de uma maneira de estabilidade social, e isso passa por uma questão governamental, é inegável, teria que mudar algumas leis, algumas regras e tal, para que o indivíduo possa entender por que aquilo vale a pena, né? A gente aqui tem sorte, porque tem gente que já fez e já deu certo, então é só olhar e dizer assim, ó, putz, aquilo ali funciona, então vamos fazer aqui, pô, deu certo, vamos fazer aqui, vamos ficar mais tempo com as nossas crianças e fazer com que ela tenha mais segurança emocional, saber que ela é amada, que ela é querida e que se precisar de alguma coisa a gente está aqui, mas que em algum momento ela vai ter que ir para a vida. E a hora que ela for para a vida, ela vai ter segurança emocional de que pode tentar, que pode arriscar, que pode ir em direção ao novo, não é verdade? Que pode tentar pensar em criar algo novo e tal, como outros grandes gênios da humanidade fizeram e conseguiram. Mas se por um acaso não der certo, que a gente está aqui para dar o suporte. Mas ela não vai ter essa insegurança emocional, entendeu? Que vai prejudicar a vida dela. Ela não vai ter uma insegurança emocional que vai prejudicar o relacionamento dela com o parceiro que ela escolher. Ela não vai ter uma insegurança emocional que vai prejudicar lá na atividade laboral dela, no trabalho, na corporação que ela for trabalhar, né? Ou, quer dizer, a inteligência emocional, ela é muito mais do que as pessoas pensam, entende? Então, hoje, ela passa a ser uma necessidade que precisa ser trabalhada. A gente pensa muito em inteligência emocional no ambiente profissional, no ambiente de trabalho, mas ela precisa ser iniciada, precisa ser trabalhada com muito mais cuidado no ambiente familiar, entende? Porque é um processo, né? Começa no ambiente familiar e vai se estendendo para o ambiente social em que ela vai sendo inserida. Uma das melhores formas de interagir, se você não sabe, é você compartilhar. Então faz sua parte, compartilha a informação que você está tendo aqui com a gente, aqui no Neureka, e não se esquece, se inscreve no canal.